Da revista número 4, Batalha Espiritual, hoje a lição número 9, Adestrando a Língua. Vamos ler juntos esse versículo, Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tiago 1:26. Então, eu escolhi um título bem provocante, bem provocativo, melhor dizendo, provocativo para essa lição, adestrando a língua, né? Porque o que a gente adestra, né? Animal selvagem, né? Um leão adestrado, quer dizer, um animal selvagem adestrado, ou seja, treinado à base de chicotadas para né, se comportar, né? Pois adestrando a língua para que ela se comporte, pare de ser um animal selvagem, né? Como Tiago fala em alguns lugares, né? Ali no versículo 8 do capítulo 3, por exemplo, né? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3:8, né? Quer dizer, domar, a mesma coisa, domar, né? É quase um sinônimo de adestrar, né? Domar um animal selvagem. Então, me parece que Tiago tinha uns traumas bem fortes em relação a irmãos fofoqueiros, quer dizer, irmãos, né, que falavam demais, falavam que não deviam, e por isso escreveu coisas bem contra, né? E a gente vai ver mais um outro versículo aqui, quer dizer, quase o texto principal desse assunto é Tiago, né? Aqui tem um monte de citação de Tiago nessa lição. E claro que a língua em si, ela não é nosso inimigo porque ela não tem, né, não tem vida própria. Nós é que, né, pensamos o que vamos falar, mas num certo sentido a língua acaba se tornando um inimigo, um problema, porque o diabo consegue usar a nossa língua e consegue muitas vezes fazer a gente, né, pecar, quer dizer, falar coisas que a gente não devia e fazer grandes estragos. Né? Grandes estragos, porque às vezes a gente talvez não está atento ao fato de que, apesar de que palavras, né, são assim, sons, né, sons que saem, né, e o ar vibra, né, são vibrações do ar. Então a gente pensa, o que vibrações do ar podem fazer, que mal elas podem fazer, né? Só que, se a gente olhar bem, a gente vê que as palavras das pessoas, eu acho que são uma das grandes armas mortíferas que existem. Uma das grandes armas. Eu ainda essa semana acabei tropeçando lá numa propaganda no YouTube, onde que o autor dessa propaganda estava falando dos problemas da saúde mundial e quantas pessoas estão morrendo por tomarem água com bactérias ou com parasitas e coisas assim. Até ele falou assim, mais pessoas morrem no mundo por tomar água suja do que por causa de guerras, né? Então foi uma palavra bem forte assim que me fez pensar. E eu poderia acrescentar dentro disso, dizer que mais pessoas morrem no mundo por causa de palavras do que por causa de armas, né? Não querendo diminuir o mal das armas, pelo contrário, querendo mostrar o mal que as palavras podem fazer. Quer dizer, né, todos os males que foram feitos em guerras e coisas assim, por que acontece? Alguém começa, né, uma briga. Alguém começa brigando, um xinga o outro já não quer deixar por isso mesmo e já retruca, né, e aí acabam brigando. E ali que surgem até mesmo as guerras mundiais, né? Surgem da onde? Surgem de brigas que aumentam cada vez mais, penso eu. Então, as palavras elas parecem ser de pouca força, mas elas têm muita força.
tanto no sentido negativo como no sentido positivo. Claro que através, né, quando a gente pensa que benefício a gente poderia fazer para a humanidade. E as melhores coisas que a gente pode fazer é ensinar pessoas a alguma coisa, quer dizer, a palavra de Deus, né? Ou mesmo o ensino nas escolas, né? As crianças lá na África, naquele vídeo que eu assisti, não podiam ir para a escola porque tinham que buscar água lá num rio muito distante, tinham que caminhar e tal, então não podiam ir para a escola. Então, essa propaganda, que também é um meio verbal, porque o cara estava falando sobre isso, então, ou seja, ele estava me passando algo positivo, falando sobre esse assunto. Então, de novo, as palavras, né? Então, sempre as palavras são um instrumento de construção, mas também de destruição. E na área espiritual, é um instrumento muito forte de destruição. Tanto que lá em Gálatas 5,19, onde fala das obras da carne, que termina assim: quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Gálatas 5,19 termina desse jeito. E uma das coisas que fala é no quê? Divisões. Quem faz divisões. Também acho que tem maledicência ou alguma coisa assim. Então eu sempre pensava, peraí, será que uma pessoa só porque fez uma maledicência ou porque causou uma divisão não vai para o céu? Né? Mas com isso também Paulo quer mostrar como é terrível quando uma pessoa fala coisas ruins, quando uma pessoa causa uma briga ou principalmente uma divisão dentro da igreja, faz a igreja rachar, faz a igreja se dividir, metade dos membros vai para um lado, metade dos membros vai para o outro lado, funda uma nova igreja, que depois acaba indo à falência, acaba fechando as portas, e acontece muitas vezes esse tipo de coisa, então prejudica muito o reino de Deus. Aqui um outro exemplo: muitas pessoas se suicidaram por terem sido vítimas de calúnias. Então a gente conhece exemplos de pessoas que sofreram bullying e daí acabaram se suicidando, né? Porque é muito terrível o bullying. E antigamente, quer dizer, há 40 anos atrás, a gente não conhecia essa palavra, mas a gente conhecia isso, o fato, né? Vamos dizer assim, a fofoca. Naquela época chamava fofoca. As pessoas falavam mal de uma pessoa e aquela pessoa, aí, né, uma pessoa inventava uma mentira, aquela outra contava para frente, a outra contava para frente e tal. Então a cidade inteira ficava, né, falando mal daquela pessoa que não tinha feito nada e aí acabava se suicidando. E a gente, né, num contexto de cidade pequena, né, isso é muito, muito trágico, né, porque onde todo mundo se conhece, quando começa a falar mal de uma pessoa, então todo mundo logo está contra aquela pessoa, então é muito terrível, né? Saber que todo mundo está falando mal de você, né? Mas aí o que acontece? Eu escrevi aqui: perante Deus, o caluniador é o assassino. Perante Deus, quer dizer, no juízo final, aquela pessoa que inventou aquela mentira é que vai ser condenada como um assassino, né? Porque levou uma outra pessoa ao suicídio. Claro que aqui no mundo as pessoas dizem, não, mas só por causa de uma palavra, né? Eu é para ser condenado e tal e coisa, né? Mas hoje em dia existe, né, julgamentos que condenam pessoas que fazem bullying, que mandam até para prisão pessoas que fazem stalking e coisas desse tipo, perseguem outras pessoas e tal, né? Porque as pessoas estão entendendo o mal que faz isso, falar mal de uma pessoa ou divulgar coisas ruins acerca de uma pessoa. Muitos perderam seus empregos, famílias sofreram, crianças passaram fome por causa de fofocas, de mentiras inventadas. Muita desgraça já aconteceu no mundo. Brigas em famílias, até mesmo guerras aconteceram
por causa, né, que tudo começou com um mero comentário, uma mera conversa inocente. Então, a gente vê a necessidade, né, de, numa revista de 13 lições, falando sobre a santificação, falar sobre a gente controlar a língua, pensar no que fala, frear a língua. Né? Aí também pensar sobre o quê? Sobre a mentira, que lá nos 10 mandamentos fala, né, não dirás falso testemunho. Né? Interessante isso. Não dirás falso testemunho. Significa o quê? Não contar, né, fofocas, mentiras acerca de outras pessoas. E que significa na prática assim, mentir. Né? No Novo Testamento fala de a gente sempre falar a verdade. Falar sempre a verdade. Então, é algo importante. E né, como a gente está falando de santificação, e procuro sempre entrar mais a fundo, procuro entrar no contexto, no contexto não é a palavra certa, procuro entrar nos princípios, não apenas dizer assim, olha, cuida do que você fala, não fale nenhuma mentira e está tudo bem. Né? Sempre tem o perigo de a gente entender mal a santificação, é isso, que as pessoas criam as regrinhas. Ah, não pode fazer isso? Então tá, pronto, não faço, tudo bem. Só que a questão é mais profunda, né, de a gente purificar o nosso modo de falar, falar bem das pessoas, procurar elogiar as pessoas. E tinha uma piadinha que se conta no meio evangélico, que não sei se é verdade ou não, mas em todo caso o conteúdo é bem interessante, é bem verdadeiro, transmite uma mensagem que nos leva a pensar, daquela senhora idosa que sempre enxergava tudo de modo positivo, sempre elogiava as pessoas, sempre falava bem de todo mundo. E aí 2 rapazes começaram a ficar irritados com aquilo, porque ela sempre via só o lado positivo de qualquer coisa. Mesmo que a pessoa fizesse uma coisa ruim, ela sempre conseguia ver o outro lado, e nós temos que entender aquela pessoa e tal, né? Aí um dia perguntaram para ela, vovó, o que a senhora acha? Olha, pensa bem, né? Nós ficamos sabendo que existe um demônio muito terrível que faz muito mal para as pessoas, que já levou muitas pessoas a pecar. O que a senhora acha sobre um demônio desse? Né? Ele está querendo provocar ela para ver se ela falava alguma coisa ruim. Aí ela respondeu, como é trabalhador, né? Se todo crente trabalhasse tanto para Deus, né, como ele, né? Quer dizer, a gente sempre pode achar algo positivo para falar, até mesmo da pior pessoa do mundo. É um exemplo. Só que geralmente o que acontece é o contrário. Geralmente as pessoas, né, começam a falar meias verdades. Né, meias verdades. Ou seja, coisas que não são mentira. Então as pessoas, não, mas eu não menti. Não menti, não falei o contrário da verdade. Né? Então tem pessoas que acham que mentira só é o contrário da verdade. Mas a mentira já começa com a alteração da verdade. Isso é um problema. E muitas pessoas, como eu digo, foram prejudicadas por causa disso. Por causa de meias verdades, por causa de hipóteses. Né? Hipóteses, sei lá, né? Um exemplo. Né? Eu vi como por exemplo, alguém viu lá um outro senhor andando de carro com uma coisa branca comprida dentro da boca. E aí começou a falar, olha, o fulano, ele fuma. Aí, né, o pastor ficou sabendo daquilo e foi conversar com aquele senhor. Eu fiquei sabendo que você está fumando. Não, eu não fumo. Mas sim, mas o outro falou que você está fumando. Não, mas eu não fumo. Aí chamou, né, o outro e daí falou, não, mas eu vi você andando de carro naquele dia, assim, naquele lugar, e você estava com cigarro na boca, né? Aí ele pensou bem, tentou se lembrar naquela situação, relembrando e tal.
Aí, agora eu sei o que foi, porque naquele dia eu estava andando de carro, mas eu quis fazer uma anotação de alguma coisa, e peguei a caneta e a sinaleira abriu e eu coloquei a caneta na boca porque eu tinha que andar, né, e não consegui fazer a anotação. Né? Então, assim, é um exemplo, às vezes, como uma pessoa, né, vê uma coisa e daí fala, não, ele estava lá com um cigarro na boca, porque era uma coisa branca, comprida. Então, assim, né, assim podem surgir fofocas, mentiras. É um exemplo que a gente pode aplicar aí em muitas situações, né? Então, a gente sempre pensar o que a gente fala das pessoas, sempre tentar pensar uma coisa positiva de alguém e não já começar a julgar, né? Porque julgar, Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Eu acho que essa questão de julgar, ela é mal compreendida por muitas pessoas, porque Paulo fala, né, fala sobre julgar. Vamos ver logo na página seguinte. Deixa eu terminar essa questão da mentira. João 8,44. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então, quando a gente mente, ou quando a gente fala inverdades, né, quando a gente fala meias verdades, então a gente está sendo um filho do diabo, quer dizer, um que está mais para o lado do diabo do que para o lado de Deus. Né? Isso que significa ser um filho do diabo, quer dizer, estar se ligando, fazendo as coisas características do diabo, e com isso se tornando semelhante a ele. Então isso não é de Deus, esse tipo de coisa, mentira, não é de Deus. Uma próxima coisa que a Bíblia condena é juramentos, é próximo título, juramentos. Jesus ensinou seus discípulos a nunca jurarem, né? Porque já naquela época mentirosos se utilizavam de juramentos para esconder mentiras. Quem diz a verdade não necessita jurar. Tiago 5,12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Tiago 5,12. Sim, sim e não, não. Quer dizer, quem sempre diz a verdade não necessita jurar. Quer dizer, eu, na minha vida, já escutei algumas pessoas falando, eu juro, né? Eu juro que não sei o que lá. E sempre tive a impressão de que as pessoas que faziam isso eram as pessoas mentirosas, que usavam isso para esconder a mentira deles. Né? Então, por isso eu escrevi aí. E já naquela época, os mentirosos se utilizavam de juramentos para esconder mentiras. E tem pessoas que falam, eu juro 1000 vezes por Deus. Né? Então, quando se ouve uma frase dessas, né, já quase pode saber que é mentira, que é uma blasfêmia, ainda usando o nome de Deus. Né? Quem diz a verdade não precisa jurar. Quem precisa jurar é porque as pessoas desconfiam dele, que sabem que ele tem o costume de mentir. O próximo título, julgar. Julgar. Então, isso gera vários desentendimentos, essa questão de julgar. Tem acontecido com frequência de eu, né, chegar e falar para alguém, olha, tal e tal ensino não é bíblico. Aí as pessoas vêm, isso está errado o que você está fazendo, a Bíblia diz, não julgueis. Então, existe um versículo que diz, João 7,27, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7,24. E já tem Mateus 7,1 que diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então parece assim 2 versículos que se contradizem. Um diz, não julgueis, e outro diz, julgai segundo a reta justiça. Nós temos que entender a diferença. E para tentar facilitar isso, talvez o que ajuda é pensar, nós temos que julgar as ideias, as doutrinas, mas não podemos julgar as pessoas. Quer dizer, existe uma diferença entre dizer fulano fez uma coisa errada e dizer fulano é uma má pessoa.
São coisas diferentes. Quer dizer, julgar o que a pessoa fez, ou julgar o que a pessoa diz, julgar o que a pessoa prega, é uma coisa, e a outra coisa é julgar a pessoa, dizer fulano é um mau caráter, fulano não presta. Então isso é atacar a pessoa. Então isso que eu entendo que Jesus diz para não julgar, para a gente não julgar, não atacar as pessoas. Mas Paulo diz julgai segundo a reta justiça, quer dizer, analisar ideias, analisar situações, analisar coisas. Isso a gente deve fazer. Então, com esse não julgueis que Jesus fala, eu entendo que ele quis dizer o quê? Não condenar, não caluniar, não praticar a crítica destrutiva, né? Que a crítica destrutiva ela tem várias características que ela, por exemplo, ela é feita em público, né? Em público, quer dizer, quando uma pessoa critica uma outra pessoa em público, isso é algo destrutivo, isso ataca, né? Isso faz mal para o valor próprio daquela pessoa. Algo que a gente nunca deve fazer, criticar uma pessoa em público. É uma regra que vale para todo tipo de pessoa no mundo inteiro, para os cristãos, para os não cristãos, para todo mundo. Nunca critique em público. Até tem uma frasezinha que eu digo assim, critique em particular, elogie em público. É uma sabedoria que a vida ensina para a gente. Né? Ou elogie em público e critique em privado. Né? Uma sabedoria muito importante, porque quem critica outras pessoas em público, ele está mostrando que ele está querendo ser importante, mostrar que ele é o bom. Ele não está querendo criticar a outra pessoa, ele não está preocupado com o que o outro fez, mas sim ele está querendo ficar por cima daquela pessoa. Então, por isso, criticar em público é um gesto de pessoas muito baixas. Quem faz isso é porque está com sério problema emocional. Então, nunca criticar em público. Deixa eu ver. Então, isso é a crítica destrutiva. Quer dizer, a crítica construtiva é quando a gente vê que uma pessoa está fazendo algo errado, que não vai dar certo, algo que vai levar a uma desgraça, enfim, alguma coisa assim, e a gente pegar essa pessoa, como eu disse, em privado e dizer para aquela pessoa, olha, isso que você está fazendo não vai dar certo, eu sugiro você fazer diferente para que dê certo. Quer dizer, uma crítica construtiva, ela procura mostrar o modo certo de fazer uma coisa, porque simplesmente dizer para a pessoa, você está fazendo isso errado, não está ajudando a pessoa. Tem que também mostrar então como que deve fazer certo, né? Só assim que é uma crítica construtiva. Tá, o uso da língua. Uma frase interessante. Temos 2 ouvidos, mas somente uma língua. Quer dizer, que já é uma mensagem que Deus colocou no nosso próprio corpo, que é importante ouvir mais e falar menos. Mais uma outra coisa que Deus colocou no nosso corpo. Por natureza não é possível parar de ouvir, mas é possível parar de falar. Né? Que o nosso ouvido não tem como desligar, mas a boca tem como desligar para parar de falar. Na outra página, Tiago 3:1. Né? Como eu disse, Tiago hoje que está em alta. Né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3:1. Ele se inclui, né? Nós vamos receber mais duro juízo, os mestres. Porque, como eu te falei, quem ensina está passando uma mensagem para um certo número de pessoas. Então, se 1000 pessoas leem um livro que eu escrevi, então são 1000 pessoas que talvez vão estar mudando o pensamento delas, vão estar começando a agir de um modo diferente e tomara que isso seja bom, que eles estejam melhorando a vida deles. Agora pensa numa pessoa que escreveu um livro que vendeu 100.000 cópias
ensinando as pessoas a fazerem coisas erradas, ensinando as pessoas a decaírem em seus valores morais e coisas desse tipo, né? Então, é uma influência muito grande, uma culpa muito grande que pesa sobre os ombros dessas pessoas. Então, por isso diz, não sejais muitos de vós mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo, né? Porque o castigo que um mestre vai receber, né, é multiplicado pelo número de alunos que ele ensinou a fazer algo errado, né? E vice-versa, claro, vice-versa, porque se a gente ensinar muitas pessoas a fazerem coisas boas, então nós vamos receber um galardão melhor. Então, né? Mas Tiago ele só quer fazer as pessoas pensarem, porque eu acho que naquela época muitas pessoas estavam querendo ser mestres. Pessoas que nem tinham a capacitação para isso. Ele fala, atenção, cuidado, né? Vai devagar. Mas talvez se ele vivesse hoje, ele ia dizer assim, vamos ser mais mestres, né? Mais pessoas devem ser mestres, né? Se ele visse quanto poucas pessoas que gostariam de se dedicar à área do ensino na igreja hoje, né? Aí talvez ele diz assim, por favor, mais de vós sejam mestres, né? Porque o mundo, a igreja está precisando de ensinadores. Antes de manifestarmos nossa opinião sobre algum assunto, devemos nos perguntar se temos de fato noção daquele assunto, né? Caso contrário, é melhor ficar de boca calada. Até tem um provérbio, se não me engano, no livro de Provérbios, que fala sobre isso, né? Que quando o estulto fica calado, todo mundo acha que ele é um gênio, né? Tem um ditado popular que diz uma coisa parecida, né? Quem fica de boca calada, ninguém percebe que ele é um idiota, mas se ele abrir a boca, todos vão perceber. Alguma coisa assim, né? Eu sei que era algo engraçado, né? Era algo engraçado. Mas a ideia, né? De a gente não querer dar opinião em assuntos que a gente não domina, que a gente não estudou, que a gente não se aprofundou. Então, quando a gente é perguntado sobre alguma coisa, a gente deve ter a humildade de dizer, olha, eu não me aprofundei nesse assunto, eu não estudei esse assunto, eu não tenho opinião formada sobre isso. É muito mais correto fazer isso do que querer tirar uma opinião do ar só para não passar vergonha de não ter opinião. E falar, né, besteira que depois a gente pensa, puxa, falei besteira, né? Quer dizer, só para não dar o braço a torcer, acabei falando coisa totalmente fora, né? Então isso não é ruim. Próximo título, ouvir e pensar antes de falar. De novo, Tiago, né, 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Quer dizer, qual é a conexão entre tardio para falar e tardio para se irar? Parece que muitas brigas acabam surgindo exatamente disso, né? De palavras que são faladas e que vão como um ping-pong, né? Que vai indo e voltando e o ódio vai crescendo. Então por isso ele fala, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quer dizer, preste mais atenção no que os outros falam e freia a tua boca, né? Resumindo esse versículo, pensar mais, falar menos, falar só quando a gente tem certeza. E ser prontos para ouvir, né? Lógico, tem a ver com o que a gente sempre está pronto para ouvir, nossos ouvidos estão funcionando o tempo inteiro, mas a questão é, né, gostar de ouvir, porque todo mundo gosta de falar, mas quem gosta de ouvir, e ouvir é algo totalmente importante no mundo de hoje também, ouvir as pessoas. As pessoas estão indo nos psicólogos e tal, estão pagando os psicólogos para eles darem 1 hora de audição, ouvir as pessoas, né? De tanto que as pessoas estão precisando de alguém que ouça elas. E por isso a gente ouvir as pessoas é até um remédio que a gente está dando para as pessoas
que não custa nada, quer dizer, custa o tempo para a gente. Custa caro, o tempo é precioso. Então, é até um jeito de Deus usar a gente. E a gente ouvir as pessoas, dar mais tempo para as pessoas. E com isso a gente vai entender melhor o raciocínio, os problemas das pessoas, e com isso a gente vai julgar menos as pessoas. Condenar menos, a gente entender o porquê que eles agiram de certo modo. Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3:2. Uma palavra fortíssima, que ele diz: quem controla o que fala, controla o corpo todo. É uma comparação, né? Comparação, querendo dizer que controlar as palavras é mais difícil do que controlar os braços e as pernas e os dedos, né? É mais difícil. Então, por isso, a importância de a gente pensar nisso. Controlar as palavras é bem mais difícil. Selecionar as palavras. Aqui tem uma frase que eu coloquei em itálico, bem no meio da página, bem grande, que foi uma frase que um pastor, onde eu fiz o meu período de habilitação ao pastorado, que ele falou essa frase que me marcou, que eu trago comigo até hoje. Se existem 10 modos de dizer algo, escolha o melhor. Se existem 10 maneiras de dizer uma coisa, escolha a melhor. A gente sempre pode dizer uma coisa de um jeito melhor, embrulhar melhor, elogiar mais, ou escolher um jeito de não agredir a pessoa, explicar mais, para não causar menos confusão, menos problemas. Próximo título, elogiar e exortar. Aqui entra aquela frase que eu falei antes, elogiar em público e exortar em privado. Marcar para o resto da vida. Então, se a gente tiver que exortar alguém, Mateus 18:15, né? Famoso versículo de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele só. Ou seja, vai conversar com ele em particular, traduzido, né, para o português mais simples. Vai ter com ele só, ou seja, só você e ele. Então, se alguém fizer algo contra a gente, conversar só com aquela pessoa, não com aquela pessoa e mais outras. Só com aquela pessoa. O próximo título, limites da repreensão. Mateus 18:15, que acabei de citar. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus 18:15. Por que eu coloquei esse versículo aqui, nesse título esquisito, limites da repreensão? Porque eu marquei em itálico as duas palavras, contra ti. Porque tem pessoas que acham que deve repreender todo mundo que fez alguma coisa errada. Mas aqui diz, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Aqui não está escrito, se teu irmão pecar, vai e repreende-o. Está escrito, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. É muito diferente. Muito diferente. Ou seja, se alguém faz uma coisa errada, então não né, a maioria das pessoas não deve ir lá e falar. Existe uma minoria de pessoas que deve fazer isso, que são o pastor da igreja, os presbíteros. Quando eles veem um membro da igreja fazendo uma coisa errada, pecando, então eles têm um dever pastoral de conversar com o membro da igreja para que ele se arrependa. Então eles têm, uma função de fazer isso. Mas se para quem é membro da igreja, não tem essa função. Quem é membro da igreja, ele tem que ler isso aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Quer dizer, enquanto a gente é membro da igreja, deixa, se alguém outro faz uma coisa errada, não é problema meu.
É entre ele e Deus, ou entre ele e o pastor. Não é problema meu. E isso vai ajudar a gente a evitar muito incômodo, se conseguir praticar essa regra. E como último título dessa lição, vantagens de dominar a língua. Meios de comunicação de massa formam a opinião das multidões e as dirigem por palavras faladas ou escritas. Por que eu escrevi isso aqui? Para mostrar isso, que a palavra, ela forma a opinião das pessoas. As pessoas têm opiniões sobre vários assuntos, por quê? Porque escutaram alguma reportagem, escutaram alguma coisa em algum lugar, leram no jornal, escutaram na escola, escutaram num filme alguma coisa e a partir dali vão formando a opinião delas. Mesmo que a televisão não fala, prezados telespectadores, agora vamos ensinar a vocês a praticar a imoralidade. Eles não falam assim, mas mesmo assim eles ensinam, através de cenas obscenas, estão ensinando as pessoas a terem uma opinião não tão negativa em relação às coisas erradas. Então eles estão formando a opinião das pessoas, e sempre a televisão, enfim, jornal, estão sempre falando para as pessoas, mesmo que o jornal, ele não fala por vibrações, mas fala por palavras que se leem no papel, mas é a mesma coisa. A ideia é a mesma. Então, a gente fica triste, pensa, puxa, isso é ruim. Sim, porque o mundo está dominado pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação que estão formando a cabeça das pessoas. Então, a gente simplesmente diz, que mal, que terrível. Não basta. Nós precisamos entender que nós também precisamos tomar as rédeas e sermos formadores de opinião. Ou seja, apoiar meios de comunicação cristãos, divulgar informações boas, seja através de folhetos ou livros, ensinar as pessoas ao nosso redor coisas corretas, boas, a Bíblia, a Palavra de Deus, convidar as pessoas a seguir Jesus, divulgar os ensinos de Jesus, fortalecer os irmãos, promover a paz. Promover a paz é o contrário de todas as coisas negativas que a gente leu aqui, divisões, brigas e coisas assim, que são provocadas pela língua. Provocar a paz é o lado positivo, como eu sempre tenho falado, santificação ativa. Então a mensagem é o quê? Não apenas não falar coisas ruins, mas falar coisas boas. Não falar coisas que tragam brigas entre as pessoas, mas falar coisas que unam as pessoas. Seria o oposto, Seria algo positivo, quer dizer, um modo proativo de usar a língua de um modo correto. E os apóstolos fizeram isso, quer dizer, eles escreveram cartas, Escreveram cartas que eram meios de comunicação. Eles pregavam em público, pregavam nas escolas, pregavam nas ruas, ou seja, divulgavam as informações, divulgavam a mensagem, ou seja, usaram a língua de modo correto. É isso que nós devemos fazer. Vantagens de dominar a língua. Quer dizer, se nós ficarmos escondidos dentro de casa, orando para que o mundo melhore, a gente só vai fazer a metade da solução do problema. Oração é totalmente importante, mas a outra metade é a oração. É a gente transmitir coisas, informações e coisas que reprogramem a mente das pessoas, por assim dizer, para o que é certo, porque as pessoas estão sendo bombardeadas com coisas ruins, com lixo, e nós, com informações boas, com coisas santas, tentando ir contra, anular, apagar aquele lixo da cabeça das pessoas. Agora as 3 perguntas que nós logo vamos debater. Número 1, citar exemplos onde pessoas, igrejas, empresas ou países sofreram danos por calúnias ou mentiras. Número 2, como um discípulo deve agir quando um irmão ou irmã tiver pecado contra ele.
E número 3, citar exemplos de como a fé em Cristo pode ser divulgada por meios escritos ou outros no meio em que vives. Amém. Glória a Deus.